Capítulo 3. O corpo de Jezabel. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela, senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Segunda Reis, capítulo 9, versos 33 ao 35. Essa passagem registra somente 3 partes do corpo de Jezabel que foram encontradas: a cabeça, ou caveira, as pernas e as palmas das mãos. Esse detalhe é chave para compreender a atuação desse principado como corpo espiritual que, embora tenha morrido fisicamente, continua operando em todos os lugares onde é tolerado, a fim de arrastar aqueles que se deixam enrejedar às profundezas de Satanás. Vejamos o significado dessas partes encontradas. A cabeça ou crânio, no original hebraico, é Gugolet, termo do qual se deriva Gólgota, o monte da caveira onde Jesus foi crucificado. Essa parte da estrutura jezabélica representa a morte, não como um estado final, mas como um império, ou seja, um estado de cativeiro com distintas manifestações: depressão, tristeza, solidão, doenças, angústia, dor, incredulidade, mente corrompida, dentre outros quadros, são evidências da operação jezabélica através da morte. Essas eram fortalezas evidentes na igreja de Tiatira. Mesmo sendo uma igreja com amor, perseverança, obras e fé, apresentava um corpo jezabélico de morte. A cabeça também nos revela o esquema mental utilizado por Jezabel com o objetivo de trazer confusão. Hoje em dia, há diversas doenças psicossomáticas tidas como doenças da moda, entre aspas: estresse, transtorno bipolar, esquizofrenia, síndrome do pânico, depressão e etc. Tais doenças têm suas raízes na dimensão espiritual e estão ligadas à operação jezabélica. A partir da cabeça de Jezabel, compreendemos as linhas de pensamentos que se estabeleciam na mente dos membros em Tiatira. Os principados constroem arquétipos, isto é, modelos de maldade a partir das linhas de pensamento. E Jezabel construía e determinava doutrinas que levavam o povo de Deus às profundezas de Satanás, ao cativeiro. Outra parte do corpo de Jezabel encontrada em hebraico é regel, trazido como pernas. É importante esclarecer que a tradução correta dessa palavra não é pernas ou pés, como temos em nossas versões bíblicas, mas sim órgãos sexuais. Portanto, o que se encontrou dos restos mortais de Jezabel foram os órgãos sexuais e não suas pernas. Assim, se essa estranha entidade estava em vigor em Tiatira e ainda opera hoje, além de ser através da morte, é também por meio da perversão sexual, o que engloba a pornografia, o adultério, a lascívia, a luxúria, a fornicação, a masturbação. Enfim, tudo que se define como degeneração e perversão sexual está relacionado aos órgãos sexuais de Jezabel. No dia fatídico da morte de Jezabel, sobraram também a terceira parte de seu corpo, as palmas das mãos. Há aqui outro detalhe que não deve passar desapercebido, que é a ausência dos dedos. A Bíblia não menciona nada sobre os dedos. Essa parte do corpo não foi encontrada, o que revela a operação antiministerial de Jezabel, uma manifestação da religiosidade. Podemos elucidar essa questão baseados na passagem que se encontra no livro de Efésios. Por isso foi dito:
Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida de estatura da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 8 ao 13. Aqui, nessa passagem, revela que o que subiu é o mesmo que primeiro desceu. Jesus desceu às partes inferiores da terra e, na sua ascensão, levou cativo o cativeiro, dando dons aos homens. Ele estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 ministérios, com um único propósito. 5, o número de dedos da mão. Por isso a ação de Jezabel foi antiministerial. Essa passagem reúne duas ações distintas de Jesus. Primeiro, ele trouxe cativo o cativeiro e depois deu dons aos homens. Essas ações distintas e subsequentes nos revelam que os dons ministeriais também estavam cativos. Jesus libertou, entre outras coisas, as operações ministeriais para o aperfeiçoamento dos santos. A palavra aperfeiçoamento no grego é katatirmos, que significa adaptação, preparação, treinamento, estar totalmente qualificado, equipar, treinar, ativar. Então, os 5 ministérios dados à igreja servem para treinar, equipar e ativar, ou seja, para levar o corpo de Cristo à maturidade. Para quê? Para o desempenho do seu serviço. Outra tradução diz para a obra do ministério. A palavra grega para ministério é diaconia e refere-se a serviço. Portanto, os 5 ministérios vêm para ativar as pessoas em seu chamado ministerial, a fim de que o corpo de Cristo seja edificado. Esses ministérios estarão vigentes até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. É fato que ainda não chegamos a essa unidade, portanto, os ministérios continuam vigentes. Precisamos crescer e chegar à estatura de Jesus Cristo. Esse texto ainda declara que os dons ministeriais nos permitirão crescer, para que não andemos mais como meninos inconstantes que são atraídos por novidades e conduzidos de moda em moda. Este é o propósito final dos 5 ministérios, que a igreja cresça à medida de Cristo. Deixe de ser criança e entre em um estado de maturidade espiritual, a fim de que cada pessoa encontre o seu chamado e possa desempenhá-lo no corpo de Cristo. O governo e a masculinidade de Jesus são determinados através dos 5 ministérios. A sua mão poderosa. Jezabel, na tentativa de impedir esse crescimento, corta o fluir ministerial, mutilando a operação dos ministérios dentro da igreja, anulando a funcionalidade do corpo de Cristo, mantendo as pessoas em um sistema religioso, tornando-as cativas em sua religiosidade e sem aperfeiçoamento na palavra. Permanecem meninos espirituais que correm atrás de novidade e de entretenimento. O propósito de Deus para a igreja nunca foi o entretenimento, mas o pleno conhecimento do Filho de Deus. Às vezes, confundimos o crescimento numérico com o crescimento espiritual. O crescimento numérico não é o indicador de crescimento espiritual. Crescer é se aproximar cada vez mais da estatura de Cristo. É por isso que o sistema jezabélico é uma ofensa, uma usurpação ao corpo de Cristo, por introduzir os ministros do Senhor em cavernas, para que se mantenham em um estado infantil e não tenham funcionalidade na igreja.
Jezabel visa anular o mover do espírito na igreja e estabelecer um status correligioso sustentado fortemente em sua doutrina. A doutrina jezabélica. Mas tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse capítulo 2, verso 20. Jezabel nomeia-se e assume uma posição espiritual elevada que não obedece a uma ordem celestial, clamando por reivindicação a fim de representar aquele lugar do qual foi expulsa e rejeitada. Ela alega que fala por Deus e como Deus. A atuação de Jezabel na igreja se vê em um fanatismo religioso, uma competição doentia impulsionada por uma ambição louca de ser religiosamente superior a todos, especialmente aqueles que são genuínos. Jezabel é religiosa em nome de uma grandiosidade que ela evoca em torno de si mesma, arguindo bondade. Entretanto, são apenas palavras e não a realidade. Ela era apaixonada por gerar muitos profetas para o ídolo de sua escolha. Ela se realiza em caçar e matar os verdadeiros profetas de Deus. Jezabel é um principado de falsa religião, pois aproveita-se do nome de Deus, quando na verdade o odeia. Ela toma as coisas espirituais para sua própria promoção, cria mentiras místicas e finge adoração mascarada como crente, e tudo sempre em nome de Deus. No entanto, ela não representa o Pai Celestial, o eterno Criador. Ela serve a outra entidade espiritual, um monstro invisível que discutiremos no próximo capítulo. Ela foi a entidade que atuou por trás dos fariseus que assediaram Jesus, e ele não teve nenhuma hesitação em nomear o poder operante em sua arrogância. Vós tendes por pai o diabo. 1 João capítulo 8, verso 44. Jezabel é o principado da religiosidade, e o método de seu proselitismo é a sedução. Ela é sedutora. Como persuasão brilhante, rebaixa seus valores e padrões até que atinja um compromisso com a concupiscência da carne, através da qual ela nos tenta esmagar. Ela é astuta, serpente por excelência, daí sua relação com o principado de Pitom. Por meio da bajulação, ela prega em defesa do prazer das pessoas, arguindo a graça como pretexto do pecado. Ela embota o gume afiado da santidade e integridade através da pedra fria de sua opressão implacável. Jezabel, como dissemos, utiliza argumentos para a mente, envia os espíritos das trevas para bombardear a alma e produz encantamentos para os olhos. Estas são as crenças de sua religião. O seu Deus é Baal, o Deus da orgia sexual, e a ele é prestado por ela o culto da autossatisfação através da saciedade do desejo de tudo que vem à mente. Se você se relaciona com ela, ela vai levá-lo para o templo de adoração sórdida por qualquer via que ela encontrar. Por trás da obsessão sexual, transtornos psicossomáticos e abuso de drogas, se esconde essa rainha da carne, chamada Jezabel. Até que seu reino seja destruído, escapar dessas prisões é indescritível. Sempre que a carne estiver fora de controle, delirando com apetite, ali você encontrará o governo de Jezabel exercendo seu controle clandestino. A perversão sexual possui muitos caminhos contrários ao compromisso sexual determinado por Deus. E ela usa todos eles sem nenhum remorso. Abordaremos isso nos próximos capítulos. Outros dos métodos aplicados por ela são a acusação, a ganância pelo lucro, a inescrupulosa ambição, o assassinato, a mentira, a calúnia e difamação. Seus ensinamentos produzem destruição de uma maneira tão errante que faz com que a pessoa não possa provar a sua malícia. São doutrinas que o deixam irracional,
confuso por sua lógica avassaladora, sem uma resposta, sem um eu. Em casos extremos, o discurso de suas palavras faz você se sentir quase insano. A doutrina de Jezabel nunca está errada e não possui a humildade suficiente para um simples pedido de desculpas. É que o orgulho é uma de suas principais características. É uma norma imutável. Ela não terá nenhuma restrição. Não se pode resistir a uma pessoa debaixo do governo de Jezabel oferecendo amizade. Jezabel exige uma intimidade que distorce a alma e não há caminhos nesse intervalo. É necessário estar longe e fugir desse sistema. Se não puder fugir, pelo menos não se deixe seduzir. E, acima de tudo, não dê ouvido a Jezabel. A doutrina jezabélica é um convite para o inferno. Não aceite voltar para o cativeiro de onde o sangue de Jesus o tirou.